Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que nós estaremos aí dividindo esse momento de reflexão do Evangelho, mas pedimos que o Mestre Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares, com muito amor, com muito discernimento, com muita paz e com muita alegria. E que tudo isso venha nos proporcionar a cura que nós buscamos, o tratamento, o alívio, o despertar. Espero de coração que o Natal tenha sido um momento em família, um momento de alegria e, sobretudo, um momento de reflexão com a presença do protagonista, nosso Mestre Jesus, e que a gente tenha aí pensado um pouquinho como foi que ele surgiu em nossas vidas, quando foi que ele nasceu em nosso coração, e esse tenha sido um momento de alegria, de felicidade, de descobrimento, de refazer as nossas energias, a nossa força e a nossa ligação com Deus, nosso Pai e Criador. Bem, o tema proposto para hoje, é a nossa última palestra virtual, Enquanto Podes, é o item 40 do livro As Palavras da Vida Eterna. Então vem aí uma reflexão que é assim, Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 10. Falar sobre enquanto podes, veio ao meu coração a gente falar um pouco sobre tempo, sobre como tem sido o tempo para nós e como a gente vem lidando com isso. E não tem como a gente não pensar que durante esse período de pandemia, esses 2 anos aí que a gente vem vivendo com palestras que são virtuais, com um pouco mais fechados, um pouco mais dentro de casa, o quanto o tempo, o que essa pandemia nos ensinou com relação a isso. As nossas visitas, os nossos abraços, a nossa convivência, nós fomos convidados, intimados a viver um pouco mais dentro do nosso lar, um pouco mais isolado. Enquanto a gente estava fazendo pregações em praças ou templos ou centros, nós fomos convidados a viver e conviver com o evangelho verdadeiro dentro de casa, aplicado à prática. Eu falo isso porque, falar do Evangelho é uma responsabilidade enorme, mas viver de acordo com o Evangelho é uma conduta que exige de nós todos os dias. Disciplina, amor, consciência, presença. Nós temos que estar no agora para a gente tentar conviver e viver bem e seguir essas normas de conduta no nosso dia a dia. A pandemia fez esse convite a todos nós, porque nos limitou, nos deixou ali quem estava sozinho consigo mesmo, lidando com os seus medos, lidando com os seus problemas do dia a dia, problemas que nós não queríamos ver, que a gente estava fugindo, nós fomos obrigados a olhar, e coisas que nós não dávamos atenção ou não dávamos o devido valor, nós fomos convidados a dar. Então a gente teve que lidar um pouco mais com a paciência, com a tolerância. Afinal de contas, crianças dentro de casa, a gente não tinha ideia, do total de tempo dedicado como seria. Mas não é só o lado, falar, nossa, mas eu não tinha ideia. Tem pequenas coisas que aconteceram aí durante esse período que fez um despertar muito interessante. Muitas pessoas perceberam que era legal sim ficar dentro de casa, era legal sim compartilhar seus momentos com seus filhos e acompanhar isso de perto. Tanto é verdade que algumas empresas, algumas pessoas vão voltar ao trabalho e não totalmente presencial, vão dividir isso. Alguns por escolha da empresa, outros por escolha das pessoas mesmo, de quererem conviver um pouco mais em família, em participar mais. A gente teve condições de participar mais das alimentações, de estar junto todos os momentos de refeição, de fazer muitas coisas juntas. E de, com tudo isso, descobrir que o momento de fazer grandes mudanças é agora. Não é depois, não é quando der, é agora. Então achei que quando a gente pega um tema enquanto podes e que a gente fala principalmente sobre julgar o outro, julgar a vida do outro, de que a gente talvez tenha tido um pouquinho menos, de entrada na vida alheia, mas teve que estar no mergulho e tanto na nossa vida, na nossa rotina e redesenhar isso. Mas chamar a atenção aqui
é que assim, não adianta a gente ficar olhando a grama do vizinho ou o telhado, tacando pedra no telhado do vizinho, quando o nosso ainda é de vidro e quando todos nós estaremos no mesmo julgamento, estaremos no mesmo lugar, estaremos fazendo aí, no momento de olhar o plantio, todo mundo vai ser cobrado. Então não adianta a gente falar do que o outro escolheu fazer ou não, mas ter um olhar de bondade e um respeito pelo outro e pelas escolhas dele. Assim como a gente gosta de ser respeitado em nossas escolhas, assim como nós gostamos, de receber apoio nas nossas escolhas e estarmos ali com as pessoas ao nosso lado. E quando não estão ao nosso lado, mesmo assim respeitando o que a gente está escolhendo, porque há uma razão no nosso íntimo, no nosso coração para isso. Então, enquanto podes, é trazer uma reflexão do agora, do que a gente está fazendo. E acho legal que esse também é um teminha de final de ano, sabe por quê? Porque agora é hora de planejar, né? E eu gostaria de chamar a nossa atenção, eu chamo a minha em particular, mas compartilho esse momento com vocês, que é assim, quando a gente fala de 2022, que já é semana que vem, por sinal, a gente fala como se estivesse muito longe. E a gente fala fazendo muitos planos e demonstrando o quanto a gente deixa para amanhã as grandes mudanças ou as grandes coisas que a gente quer. Adorava quando eu trabalhava com os adolescentes e que a gente fazia uma pergunta: como é que você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos? E quando a gente fala assim, o que você vai ser quando você crescer, o que você pretende, no que você pretende trabalhar, o que você pretende fazer, porque a gente desenha muitas coisas, é muito sonhador isso. Mas a pergunta seguinte é o que nós estamos fazendo hoje para a gente alcançar isso, nessa distância de 5, 10, 15 anos, o que a gente está fazendo para hoje, para que os planos que nós temos para 2022, eles aconteçam. Então é o agora. Esse é o momento de muitos planejamentos, Eu vou ter pessoas que vão estar falando de cursos, de dietas, de leituras, de viagens, de trabalho, de ser mais caridoso, de ter tempo para se dedicar a um trabalho voluntário, a visitar, Tem vários planos em nossa mente, diversos aspectos. Esse que a gente está colocando é desse tamanho, assim. Tá, e hoje? Hoje tá como? Porque assim, eu vou começar a minha dieta no ano que vem, mas hoje eu tô colocando o pé na jaca. Eu vou ser uma pessoa mais religiosa no ano que vem, eu vou ter uma conexão maior, eu pretendo me dedicar, sim, e hoje, qual é a nossa religiosidade de hoje? Não planejamento para amanhã, porque a gente sempre começa na segunda, A gente sempre vai começar no ano seguinte, mas hoje, enquanto pode, você está fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? Qual que é o nosso trabalho? Porque se a gente parar para pensar, tem coisas que nos visitam sempre. Enquanto podes também traz essa reflexão de coisas que sempre nos visitam. Aquilo que a gente deixa inacabado, inacabável, aquilo que a gente faz de qualquer jeito, pode prestar atenção. Aparece de novo para a gente fazer. Sabe aqueles conflitos que a gente evita resolver? Ele aparece na frente, novamente em um outro formato, seja num trabalho novo, seja num relacionamento familiar, seja numa pessoa nova que entra na nossa família, aquilo volta à tona. Porque tudo aquilo que a gente não terminou, que a gente não fez bem feito, que a gente não deu a nossa parcela ali para contribuir e para resolver e para fazer a nossa parte, essa lição de casa ela volta. Nós às vezes parecemos crianças na escola repetindo de ano, porque o tempo passa e parece um círculo, Você está vivendo uma situação, quando você menos espera, você está vivendo ela de novo. Por que será que isso acontece? Por que a gente não muda essa fase, Como diriam os jovens, essa fase do jogo, essa fase da vida. Por que a gente não muda? Porque a gente não conseguiu passar por ela. Porque a gente continua tendo as mesmas atitudes e esperando que a gente tivesse um resultado diferente. Isso é um pouquinho insano. A gente já sabe que certas atitudes só nos trazem alguns desgostos. Por que a gente tanto insiste nela?
Por que a gente perde tanto tempo julgando e às vezes depois a gente se sente muito mal porque a gente é julgado? Eu gosto de dar esse exemplo porque eu falo assim, quando eu falei que eu era espírita, antes de ser espírita, eu julgava os espíritas. Nossa, eu falava de coisas que eu nem sabia o que era. Quando chegou a minha vez, que eu me encontrei na doutrina, que eu comecei a frequentar, também falaram de mim. E eu fiquei quietinha. Não revidei, não falei nada, porque eu já tinha passado por essa cadeira. E quando eu estava naquela cadeira do julgamento, eu estava numa cadeira da ignorância. Eu não sabia o que eu estava fazendo, nem falando. Na posição em que eu estava mais para frente, que eu já sabia do que se tratava, me cabia naquele momento falar, opa, toma lá da cá, né? Lei de ação e reação. O que eu poderia fazer diferente era aguardar que as pessoas tivessem o conhecimento na hora certa e respeitar que o que elas estavam fazendo era por ignorância e não julgá-las. Então, a cadeira muda um pouco de lugar. E é disso que a gente está falando, do que a gente tá, do quanto a gente perdoa, do quanto a gente releva e do quanto a gente aceita aquilo que não nos cabe mudar. Passamos muito tempo tentando mudar o outro. Vamos falar a verdade. A gente tenta mudar as pessoas do trabalho, as pessoas da família, a pessoa do nosso relacionamento. A gente acredita que nós somos capazes de mudar o outro pelo amor. Gente, hora da nossa reflexão. E o quanto eu estou mudando em mim por amor? O quanto eu estou cuidando de mim por amor? O quanto eu estou silenciando por amor? Para não ofender. Para não colocar situações que não vão agregar. Porque falar exige da gente sabedoria. Falar com sabedoria, colocar os pontos com clareza e com amor e com tolerância, entendendo passo a passo, não é uma situação tão fácil. Às vezes a gente perde tempo reunindo pessoas para a gente estar ali, falando do outro e colocando situações em que não tem nem um pouco de tolerância, não tem nem um pouquinho de cooperação. Quando nós servimos, quando nós ajudamos alguém, devemos fazer isso com todo o nosso coração e com todo o nosso respeito. Porque se a gente parar para pensar, em quantos momentos o silêncio, a palavra, a mão estendida, foi o que nos socorreu? Quantas pessoas já não cooperaram conosco na nossa caminhada? E às vezes eram pessoas que nem a gente esperava que fosse fazer algo, ou talvez que a gente nem conhecesse. Por que a gente não multiplica isso enquanto a gente pode? Enquanto a gente está na caminhada, enquanto a gente tem condições de fazer isso pelo próximo. Enquanto a gente pode, que a gente está aqui na nossa lição de casa, vamos fazer já. Vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para 2022 o que a gente pode e deve fazer hoje. Um olhar mais brando, um perdão para a família, um perdão para o amigo, uma nova oportunidade. E nova oportunidade não significa da mesma forma que era antes. Uma nova oportunidade pode ser um novo desenho para que não aconteça a mesma situação. Mas isso não precisa ser rude, pode ser amoroso. Isso pode ser muito diferente de tudo que a gente já desenhou, com menos cobrança, com mais entendimento, permitindo que cada coisa no seu lugar vá se encaixando. A gente pode fazer melhor e diferente, e a gente pode ir começando hoje. No dia do julgamento, como diz aqui, perante o tribunal do Cristo, a gente não vai ser reconhecido pelos bonzinhos ou pelos más, mas pelo quanto a gente fez aqui, de coração e na verdade, na nossa verdade. Enquanto nós silenciamos, sabe? Eu lembro que sempre quando a gente faz alguma coisa errada, a primeira coisa é um gelo, Eu sinto um frio na barriga, um gelo no meu coração, um aperto. Eu falo, ai meu Deus, fiz algo errado. Vamos falar? Porque a gente está preocupado, Nós somos ainda muito orgulhosos. Estamos muito preocupados com o que as pessoas vão falar e vão pensar da gente, se elas vão gostar da gente. Será que a gente não precisa gostar da gente primeiro? Porque Deus já nos ama do jeito que nós somos e nos dá a oportunidade de todo dia ser melhor. Então será que se eu conseguir me amar, me perdoar,
me dar a oportunidade de fazer diferente, ser essa pessoa para as outras também, dando a elas a oportunidade de fazer diferente, silenciando na falha alheia, não evidenciando, não fazendo do erro do outro uma chacota, um motivo de tentar esconder. Porque se a gente observar, às vezes o que a gente aponta ao lado, a gente aponta para colocar atenção naquilo, tirar atenção em tudo aquilo que a gente precisa mudar, em tudo aquilo que a gente ainda precisa ser tão amoroso conosco. Porque mudar, melhorar, exige de cada um de nós um amor tão grande, um amor tão precioso, uma presença de Cristo tão grande, um colo tão maravilhoso de Jesus ali a nos acolher do jeito que somos, e nós ali com o nosso coração falando assim: olha, enquanto eu estou nessa caminhada e enquanto eu posso, eu farei um pouco diferente e eu farei um pouco melhor, eu darei um pouquinho mais, seja da minha atenção, do meu tempo, da minha disponibilidade, do meu sentimento, da minha gratidão, e eu vou espalhar isso ao meu redor e ao redor das pessoas que estão comigo. Eu vou entender que tem coisas que não adianta eu exigir, não terei. Eu tenho que fazer uma escolha, já que eu não vou ter aquilo que eu tanto estou exigindo. Olhar com a compaixão necessária e tomar o caminho que eu achar melhor. Mas com muito amor. Sem, às vezes, a gente se largar de algumas coisas para começar outra, exige de nós muito. Desculpar sempre. Como está hoje? Nós, nossas famílias, nossos amigos, nós conosco mesmo. A gente tem praticado esse perdão amoroso, sem chicote, só com atitude, só com coisas novas, só com um coração mais brando. Às vezes, aonde a gente chega, a gente só queria que as coisas estivessem um pouco mais brandas para a gente ter oportunidade. Vamos nós construir esse ambiente enquanto a gente está lá. O texto termina assim, ó: auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quando puderes, procura o bem, seja onde for. E enquanto podes, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na mesma lei. Desculpar sempre é a gente imaginar que quando a gente perdoa, nós também estamos de alguma forma sendo perdoados. Nenhum de nós temos a condição de dizer que aquele erro a gente nunca cometeu ou nunca cometeremos. Na verdade, pode ser que a gente já tenha até cometido em outras épocas, em outros tempos. E hoje a gente tenha um entendimento que não tinha naquele período. Vamos aplicar esse entendimento. Que 2022 seja um ano maravilhoso. Que a gente saiba enfrentar as nossas dificuldades, as nossas lutas internas. As nossas buscas aqui, ó, do nosso coração. Mas que a gente faça isso com amor, sempre procurando muita orientação do Mestre Jesus, o que ele faria se estivesse no nosso lugar, e tentando alcançar esse caminho de retidão, de bem, de benevolência, de amparo, de muito amor. Que a gente possa viver o amor em sua intensidade, de uma maneira fraterna, que a gente possa sentir ele desabrochando em nós, e por isso a gente possa espalhar amor, gratidão, que a gente possa aprender um com os outros de uma maneira respeitosa, que a gente saiba colocar os limites e que a gente saiba viver cada dia. Já dizia a música, né? Preciso saber viver. Um ano iluminado, com muita presença de Deus para todos. Um beijo enorme.